Eu, quando estava aí a 7.500 metros de altitude, Marcelo, eu sofri uma queda. Eu sofri uma queda de 60 metros verticais, né, numa superfície de 60 graus de inclinação, por uma falha minha, por não respeitar um requisito de segurança. E eu tive, né, na verdade foi um milagre eu ter conseguido deter aquela queda. Eu bati numa fenda, né, durante o momento que eu estava escorregando, eu bati numa fenda, perdi um pouco de velocidade e, utilizando aquela piqueta que os alpinistas utilizam, eu consegui frear a minha queda e ficar ali pendurado, né, até que os Sherpas viessem me resgatar, me jogassem uma corda, enfim. E depois, eu, com muita dificuldade, cheguei até o acampamento 4, que é o último acampamento antes de nós chegarmos ao cume. E desse acampamento 4, são necessárias 15 horas entre subir ao topo e retornar ao acampamento, né? Que loucura. E eu realmente comprometi muito, não somente ali as minhas condições físicas, porque foi um trauma muito grande para o meu corpo, eu consegui deter essa queda, mas principalmente a minha condição psicológica. Eu estava arrasado, né? Depois de um ano treinando, sem falar da etapa de planejamento, depois de 70 dias de expedição, eu colocar tudo a perder por causa de um erro estúpido, digamos assim, que eu cometi, né? Uhum. E aí, uma situação envolvendo o líder da expedição, que foi fundamental para que eu conseguisse superar aquela adversidade, né? O Greg era um americano que ficava, como eu comentei, na base, coordenando todas as operações pelo rádio. E eu, antes de subir o topo, começar o ataque ao cume, né, como a gente chama, eu havia contato ao Greg. E eu disse a ele: Greg, se eu chegar ao cume do Everest, e somente se eu conseguir chegar ao topo, tu vais me vender um boné desses, uns bonés da agência, né, que era o nome da agência International Mountain Guides, uma agência americana, com a qual eu escalei. Eu disse: tu vais me vender um boné desse que vocês têm. Até então o boné era exclusivo para os guias, para os Sherpas, mas não entre escaladores, né? E ele achou aquilo meio estranho, né? Poxa, Cristiano, por que tu queres o boné, né? Só, eu realmente gostaria de propor esse trato. Temos um acordo, não temos um acordo. E quando eu estava lá no acampamento 4, dias depois, né? Quando eu sofri justamente essa queda, em condições muito frágeis, física e emocionalmente, eu peguei o rádio, chamei o Greg e disse a ele: Greg, eu vou tentar chegar ao topo do Everest, né? São 15 horas de empreitada, eu realmente não sei se vou ter condições, mas, enfim, gostaria de pedir desculpas pelo erro tolo que eu cometi, né, que por pouco não tirou a minha vida. E ele, como líder, tinha todo o direito de me dar uma bronca, né, pelo erro que eu havia cometido, me disse: Cristiano, de fato, foi um erro, né, bastante grave, menos mal que não custou a tua vida, agora trata de descansar, né, algumas horas tu tens aí antes de sair para essa empreitada de 15 horas, porque não sei se tu te lembras, eu tenho um boné aqui esperando por ti na base e eu não quero entregar esse pessoa. E aí, Marcelo, só para não me estender muito nesse episódio do boné, aquilo me trouxe realmente uma inspiração muito grande e eu saí assim, forte como um trator, né, rumo ao cume. E quando cheguei lá, né, peguei o rádio da mão do Sherpa, chamei o acampamento base dizendo: Base Camp, aqui quem está falando é o Cristiano Miller, diretamente do topo do mundo. Podem separar essa porra desse boneco que eu tô descendo. Sensacional, sensacional, sensacional. A palavra que eu utilizei, né, obviamente em inglês. E aí, depois de toda essa situação, né, ouvindo o grito dos outros alpinistas no acampamento base, celebrando o time vibrando, né? Exatamente, Eu ouvi a opinião de um amigo, de um mestre em terapia transpessoal, que ele falou o seguinte: ele falou: Cristiano, mas foste tu que inventaste essa história do boné, esse trato, essa aposta, né? No final das contas, tu, mesmo que instintivamente, mesmo que inconscientemente, tu tinhas algo dentro de ti, né, que te fez perseverar naquele momento de dificuldade. E aí, depois de ouvir a opinião dele, eu cheguei à minha própria conclusão. Eu acho que são as duas coisas. Exatamente como eu falei anteriormente. Realmente, talvez eu tenha criado, né, esse processo incentivo de motivação, mas, por outro lado, eu nem me lembrava que tinha um boné esperando por mim. Então, teve a importância do líder, né, em me ajudar a acessar esse mecanismo interno. Então, essa para mim, né, e desculpa ter me estendido na resposta, mas eu acho que a pergunta é muito legal. Essa para mim é a receita perfeita de times de alta performance. Ter pessoas que sabem sair do outro lado através de si mesmas quando necessário, mas ter também líderes que as fazem seguir adiante nas dificuldades.